Bom, eu não sei nem como eu me dirijo aos senhores e às senhoras nesse horário, aos corajosos e às corajosas que ainda estão conosco, num boa tarde já. Eu queria começar essa apresentação, o dia tem sido bastante longo para todos nós, com uma rápida demonstração de um audiovisual de alguns minutos, de uma produção um pouco maior, mas aqui eu trago alguns minutos. Podemos fazer desse jeito com a produção? E aí eu inicio a minha fala em seguida. Obrigada. Eu cheguei aqui no CNF no dia 12 de junho de 2013. O que eu observei foi que era uma unidade que não tinha um lugar adequado para a questão de saúde. Elas não trabalhavam, pouquíssimas estudavam, dificilmente a defensoria vinha. Então eu comecei a chamá-las e conversar, porque elas que estão aqui são elas que estão sentindo, são as melhor do que elas para me dizer quais são as problemáticas e o que elas esperavam de mim. E aí muitas foram falando, a gente quer estudar, a gente quer trabalhar. Eu descobri também que aqui 80% das mulheres que estão presas, elas estão presas por tráfico de drogas. Apesar de nós termos uma população carcerária no Brasil e aqui no estado de 18 a 24 anos, eu também tenho um percentual de mulheres na faixa de 40 a 55 anos. E isso muito me chama a atenção, porque são mulheres que nunca tinham cometido crime. Geralmente na cadeia masculina, quando o homem entra no crime, ele já vem de uma adolescência problemática. Mas por que você, aos 45, cometeu agora o crime? Aí elas começaram a me contar um pouco da vida e da história. Muitas tiveram casamentos problemáticos, com situações de violência doméstica, muitas têm muitos filhos, muitas que sustentam a casa e às vezes perdem o emprego porque muitas não têm uma profissionalização, não conhecem seus direitos, não sabem ler e escrever. Então tudo isso prejudica muito no caminhar dessas mulheres. O Estado está omisso a essa situação. Essa população de baixa renda está à mercê do tráfico de drogas. Hoje, para mim, o tráfico de drogas é uma empresa. É a empresa que melhor paga, é a empresa que tem mais pessoas trabalhando para ela. Então, observando tudo isso, eu pensei com elas e perguntei para elas como eu poderia mudar esta realidade, como eu poderia ajudá-las a sair desse processo vicioso. Foi então que a gente começou um trabalho de qualificação profissional. Pegamos algumas presas que já tinham alguns conhecimentos na arte do bordado, da pintura, fomos descobrindo esses talentos aqui dentro da unidade e fizemos um curso para outras mulheres que se interessaram em aprender. E aquele material todo que foi produzido, nós fizemos uma grande feira e todo esse material foi vendido e o dinheiro foi repassado para elas. E elas ficaram assim, felicíssimas, né? Encantadas, e foi quando elas me pediram: poxa, doutora, a gente não pode fazer isso sempre. No início foi assim um susto, porque a parte jurídica da superintendência disse que não seria possível. Aí eu fui buscar ajuda no Siscom, a UCB daqui do estado foi muito solícita, comprou a ideia e nos ajudou a criar a cooperativa. E nós ganhamos as máquinas de costura de uma cooperativa da Polícia Militar e depois que aqueles produtos estavam aqui, nós partimos também para buscar a venda. E todo esse dinheiro dessa venda é administrado por elas mesmas. Parabéns para quem passou o dia assim de novembro. Aí, será que é ele? Será que é o anjo dele? Ai, meu Deus, vamos aceitar essa felicidade. Fazer crochê, aprendi a fazer alguns bichinhos de pelúcia, coisas de artesanato. Essa aí foi a minha solução depois que eu saí. Tinha hora que eu pensava assim, parece que o mundo tinha acabado assim. O que é que eu vou fazer da minha vida quando eu sair daqui? Aí depois disso eu sabia o que eu ia fazer. A gente acaba que
transforma elas em empreendedoras. Então elas vão ser donas dos negócios delas, né? Porque se elas esperarem saírem daqui e alguém dar emprego, infelizmente, isso não acontece. A própria sociedade que nos cobra essa capacitação, essa educação, essa própria sociedade não dá oportunidade para este preso ou esta presa mostrar que verdadeiramente ele é capaz de dar um novo rumo à sua vida. Para mim é muito gratificante eu saber que eu contribuí para que uma mulher dessa, que uma família dessa não fique refém do crime. Quando eu encontro com elas na rua e elas vêm me agradecer e dizer que se não fossem os ensinamentos que a cooperativa trouxe para elas, provavelmente elas estariam de volta ao cárcere. E nós fizemos um levantamento e nós descobrimos que 209 mulheres passaram já pela cooperativa. E dessas 209 mulheres que passaram por aqui, nenhuma delas voltou ao cárcere. Porque não são só 209 pessoas, são 209 famílias que saíram desse processo, porque a prisão, para a pessoa estar presa, ela não precisa estar dentro de uma cela, dentro de um presídio. Se a pessoa não tem vida, se a pessoa não tem sonho. Porque eu sempre digo assim, que não é só a cooperativa, é tudo que acontece na cooperativa. Elas começam a se empoderar, elas começam a ter noção que elas são capazes, que elas podem, que elas são donas da vida delas, que elas podem fazer o que elas quiserem, que elas podem ser quem elas quiserem, que elas não dependem de ninguém, nem do Estado, nem do traficante, nem do vizinho, muito menos de marido, que elas podem ser quem elas quiserem. Bem, eu quero agradecer ao convite audacioso que me foi feito para que a sociedade civil estivesse aqui discutindo o papel da sociedade civil e se é que ele existe, porque essa pergunta, ela ainda existe. Antes de começar, eu quero aproveitar o momento e fazer a minha autodescrição, em nome da inclusão, para todos aqueles e aquelas que nos acompanham de maneira virtual. Eu sou uma mulher de 1,75 m, sou uma mulher branca, de olhos castanhos claros, cabelos aloirados, que eu levo num coque atrás da minha cabeça, visto uma roupa preta na parte de cima, calça listrada, xadrez, e às vezes tiro e coloco um óculos com armação laranja. Sou uma mulher de quase 54 anos, tenho um filho, sou casada, estou de presidente do Instituto Humanitas 360 e conselheira do Conselho Nacional de Políticas Penais e Criminais, com quem eu honrosamente divido esse conselho com a nossa querida Cíntia Rangel, que me fez esse ousado convite, a quem eu dedico uma enorme admiração. Agradeço a todos que nos acompanham, em especial aqueles que compartilham comigo esse final de tarde. Muito obrigada. Bem, falar sobre o papel da sociedade civil no sistema penitenciário, eu quero compartilhar com os senhores e com as senhoras, que é falar, para mim, de uma missão de vida. E uma missão de vida que eu coloquei no meu trabalho. Eu sou advogada e empreendedora cívico-socioambiental, porque eu tenho empreendido uma ideia dentro do sistema penitenciário. É uma honra poder estar aqui e poder compartilhar. Operadores do sistema de justiça, o público em geral, o que é trazer uma ideia para dentro de um sistema, se não quase hermeticamente fechado. Para começar é muito difícil. Para continuar, eu vou explicar para vocês do que se trata. Primeiro é tirar o estigma e a dificuldade de que sociedade civil não tem que estar no sistema penitenciário. Infelizmente, e a despeito da maioria, eu discordo. Eu acredito que nós precisamos estar lá. Porque se nós não estivermos lá, o nível de preconceito só aumenta. Se nós não estivermos lá, o papel do policial penal vai ser cada vez menos entendido por uma sociedade em geral. Se nós não estivermos lá, nós, ativa e passivamente, passamos a pertencer, a advogar e fazer campanha
para populismo penal. Muitos que hoje advogam o populismo penal não conhecem o sistema prisional, por não estarem lá, e pela vigência da ideia de que nós não devemos estar lá. Esse lugar não nos pertence, esse lugar não é nosso, ainda que pagantes contribuintes com os nossos impostos. Portanto, eu advogo a ideia que sim, nós precisamos. E não precisamos estar lá para causar conflito. Nós só precisamos estar lá para entender, para participar, para ajudar. E quem sabe, para trazer uma ideia que talvez promova sensibilidades, porque ela vai um pouco além do que está sendo feito. Quando eu conheci essa mestra, a doutora Carmen Botelho, ela estava na qualidade de diretora da Unidade Penitenciária Feminina de Ananindeua, no Pará. E eu fui levada a conhecê-la. E essa cooperativa de trabalho, a COSTAF, ela estava em estado de grande vulnerabilidade, porque não existia uma metodologia escrita do que ela estava fazendo. E, obviamente, que uma mudança política inviabilizaria o trabalho dela. A minha equipe se coloca a conhecer, eu fui várias vezes para lá, se coloca a conhecer o trabalho dela e colocar isso em forma sistemática de uma metodologia. Essa é uma cooperativa que não é uma cooperativa social, mas nós nos debruçamos na legislação da cooperativa social e percebemos que aí existia uma legislação federal que apoiaria o empreendedorismo cívico, socioambiental dentro do sistema. E nos colocamos, então, a estudar como isso podia acontecer. Fiz 2 cooperativas em São Paulo, uma de homens e a outra na unidade feminina de Tremembé. E eu gostaria de ressaltar que me acompanha neste evento uma pessoa que cumpria pena lá, hoje é uma egressa e trabalha comigo. Portanto, é um trabalho, senhores e senhoras, de médio e longo prazo. É um trabalho de formação de cultura, de uma cultura regenerativa, de um capitalismo regenerativo, uma cultura de paz. Quando nós levamos a ideia do empreendedorismo para dentro do cárcere, quando nós trazemos a empresa privada a entender o que é esse empreendedorismo e a trabalhar juntos a ideia de que não podemos ficar no trabalho sem o valor social desse trabalho. Não podemos ficar no trabalho sem que esse trabalho não seja regenerativo. Senão, vamos ficar no trabalho robotizado. Um trabalho que não traz dignidade. Um trabalho que não traz perspectiva de carreira. Um trabalho que não traz o sonho acordado de se reintegrar numa sociedade que só nos reconhece, infelizmente, pelo trabalho, pelo lugar que ocupamos. Senão, essa população vai sempre ficar renegada a ser o pária da nossa sociedade. Essa formação ela é necessária que se faça dentro do sistema. Competir com todas as outras iniciativas e possibilidades fora do sistema fica bastante difícil. É necessário que na persecução da pena e penas longas, esta pessoa, e eu optei por trabalhar com mulheres, a ela lhe seja dada uma oportunidade de conhecer uma atividade, de ser motivada a trabalhar nesta atividade. E não só que ela preencha um lugar porque é necessário que aquele lugar seja preenchido, mas que, de alguma maneira, por vontade própria, ela queira participar daquele trabalho. E que lhe seja oferecida a perspectiva de gestão daquele lugar, ou só do artesanato que ali é feito, ou da atividade agrícola que ali é executada. Carreira. Qual de nós não pensa na sua carreira? E por que não pensar que estas pessoas, as nossas pessoas, também precisam pensar em carreira? Eu faço um alerta aqui. A facção criminosa faz carreira. O Estado, a sociedade civil, não está dando a oportunidade de que os nossos privados de liberdade tenham uma carreira de vida, o seu trabalho. Nós nos colocamos a fazer isso.
E eu quero dizer que isso pode ser, sim, uma complementariedade à lei de execução penal. Eu também gostaria de trazer a abordagem contemporânea do trabalho, o empreendedorismo cívico-socioambiental. E quero trazer uma outra perspectiva cronológica. Se em 1990 a nossa população carcerária era de 90 mil pessoas, e a LEP é de 84, e eu estou falando de 1990, nós tínhamos 90 mil pessoas, hoje nós temos uma população de 832 mil pessoas. Será que não vale a pena pensar numa maneira mais contemporânea do trabalho? Que possa alcançar mais pessoas do que as 90 mil pessoas dos anos 90? É sobre inovação que nós estamos falando. E é claro que o lugar da inovação não é um lugar confortável. O lugar da inovação requer que, às vezes, nós nos encontremos nus de tudo aquilo que já foi feito e de tudo aquilo que nós aprendemos. Não para que aquilo seja jogado fora, mas para que uma nova roupagem nos sejam vestidas. Os desafios são enormes, as resistências, tanto quanto os desafios, são enormes. Mas o programa desenvolvido e que se chama Empreendedorismo Atrás e Além das Grades é uma realidade. Começar-se a trabalhar dentro do sistema e ir com esse trabalho para fora do sistema. Porque nós sabemos que existe uma grande dificuldade de empregabilidade da mão de obra, da pessoa privada de liberdade no mercado corporativo. Existe. E para evitar que toda essa mão de obra fique a despeito de contratação de empresa, a despeito de contratação do setor público, o porquê não desenvolver um negócio delas mesmas? O porquê não aprimorar ferramentas de gestão para que mulheres possam ser as donas do seu negócio, as donas da sua cooperativa, as donas da sua própria empresa? O importante, eu acredito, que é fazer uma iniciação em mecanismos de gestão. Acontece que as pessoas privadas de liberdade, hoje, parecem simplesmente serem úteis ao trabalho robotizado, com uma remuneração inferiorizada e, muitas vezes, sem a menor visibilidade do seu trabalho. Isso é triste. É triste ver produtos sendo feitos, sendo vendidos e nenhuma origem dessa construção, nenhuma origem desse esforço sendo visibilizado, sendo comunicado. Isso eu creio que deva ser uma iniciativa a ser estudada. Aqui o empresário, ao contratar essa mão de obra, ele tem assim uma responsabilidade de dizer de onde vem aquele produto. Afinal, os benefícios lhe estão sendo dados. Eu pergunto aqui para todos nós, aonde está essa contrapartida? Essa contrapartida é necessária. É necessário que saibamos que estamos comprando um produto feito dentro do sistema penitenciário. E daí façamos as nossas escolhas. Quero ou não quero? E se esse produto for muito bem feito, então? E se esse produto lhe causar desejo a uma pessoa que pensava anteriormente que jamais compraria um produto feito de gente presa? Já passamos, então, a converter mentes. Já passamos a converter corações. E ganhamos o bolso dessa pessoa. Porque ela passa a ser uma consumidora de produtos feitos dentro de uma unidade penitenciária. E eu quero dizer a todos os agentes, os policiais penais aqui presentes, isso depende muito do apoio de vocês. O meu trabalho é impossível de ser feito se não for com a colaboração de vocês. E eu escuto de muitos a melhoria da qualidade de clima de trabalho. Bom, para finalizar, o meu tempo é escasso e eu tinha muito para dizer. Eu quero dizer que o papel da sociedade civil no sistema prisional, ele é fundamental. Ele é fundamental tanto quanto o do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, de todos aqueles que fazem parte. Talvez, se não principalmente, dos policiais penais. E eu também quero dizer que toda fiscalização ela é bem-vinda e ela é necessária.
Porque a fiscalização serve para melhoria contínua, serve para que todos nós tenhamos controles, sejamos seguidores, sejamos controlados e controladores. A fiscalização, ela é absolutamente necessária. E é por isso que dentro de uma cooperativa social, ou faz parte de uma cooperativa social, um colegiado da Procuradoria, do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal de Justiça, do Departamento de Monitorização e Fiscalização do Sistema Penitenciário, todos juntos. Por quê? Exatamente pela inovação. E a inovação não se exime de fiscalização. A inovação precisa de fiscalização. E o fomento dessa inovação, com toda esta fiscalização, ela só pode chegar a um lugar: a uma política de governo, muito além de uma política de Estado. Eu agradeço a todos os senhores e as senhoras.